Irmão, o tema que o Senhor colocou no meu coração para essa noite é vivendo Jesus, o pão que desceu do céu. Irmãos, muitas das vezes, ou provavelmente hoje, presta atenção, provavelmente hoje, quase todo mundo está comemorando o primeiro dia de abril. Comemorando com a Páscoa, levando a Páscoa para um lado espiritual ou para um lado físico, porque o inimigo, irmãos, ele tenta de todas as maneiras nos desligar, nos desconectar da presença de Deus. Primeiro ele pega uma Páscoa que representa a passagem, livramento, e joga como um entendimento de um coelho, porque os antigos entendiam que o coelho era fértil. Então, quando eles levavam o coelho, eles estavam dizendo fertilidade. Esse ano vai ser um ano de fertilidade. Vai ser um ano onde Deus vai fazer alguma diferença. Onde Deus vai trabalhar. Ou, conforme os deuses que eles achavam, eles levavam ali o coelho, porque entendiam que o coelho era fértil. Depois, eles entendiam e levavam de presente o ovo. O ovo eles entendiam que era o quê? O início, o princípio de todas as coisas. Mas o povo de Deus entende que a Páscoa é uma passagem, é um livramento. E nessa noite nós não estamos aqui, irmãos, de repente anunciando a morte de Cristo, mas não celebrando essa morte. Nós estamos celebrando a ressurreição. Por quê? Porque ele não está morto, ele está vivo. Então nós anunciamos, ele morreu, mas ressuscitou. Então, irmão, nós estamos aqui celebrando uma festa, é momento de alegria, é momento de entrega, é momento de renovo. É momento de entendermos, irmãos, e provavelmente algum pode dizer, mas a Páscoa não foi para os judeus? Não foi um acontecimento único, que o povo estava ali cativo 400 anos, e de repente Deus ouviu a oração, ouviu a súplica e ouviu as necessidades de um povo e levantou um para libertar. Mas aqui vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim, expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi crucificado. Na minha versão diz assim, lançai fora o velho fermento. Irmãos, é necessário nesta noite lançarmos fora o velho fermento. Qual é o velho fermento? Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Em algumas versões fala como pão, pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Irmãos, hoje Deus está dizendo para nós tirarmos e lançarmos fora o velho fermento, lançarmos a mentira, o engano, a dúvida. Irmãos, quando nós começamos a entendermos, nós começamos a olhar que nesse domingo a Páscoa é comemorada a ressurreição de Jesus Cristo. Irmão, você imagina aqui uma coisa interessante. O que aconteceu na Páscoa com o povo de Israel? O povo de Israel nos diz que Deus dá um sonho a um dos filhos de Jacó. E a Bíblia diz que ele começa a sonhar, ele começa a ter sonhos, ele começa a ter visões, seus irmãos ficam com ciúme e o lança na cova, depois leva para a prisão e depois o leva, e ali Deus começa a trabalhar. Porque no meio das lutas, no meio da dificuldade, esse jovem José não abriu mão da presença de Deus. Será que você está abrindo mão por causa da sua doença? Será que você está murmurando por causa desse problema que está te afligindo, que você está
A Bíblia diz que José passou por tudo isso, mas a Bíblia diz que ele era fiel. E essa fidelidade, irmãos, as pessoas enxergavam nele. Mesmo como um escravo, ele é levado a ser ali um mordomo de uma grande casa, de um grande senhor. Mas a Bíblia diz que quando Deus começa a erguer o homem, seja na vida espiritual, seja na mensagem, seja no louvor, seja na vida profissional, levanta os invejosos, levanta aqueles que querem derrubar, que querem destruir. E a Bíblia diz que houve uma mulher que começou a admirar a beleza daquele jovem, porque o diabo admira, irmãos, a sua beleza. Por isso ele quer acabar com essa sua beleza, por isso ele quer acabar com o seu brilho, por isso ele faz de tudo para que você esteja na lama, porque ele não consegue te olhar e ver o teu brilho, ver a tua glória, ver o teu nome ali escrito e saber que está escrito no livro da vida. E a Bíblia diz, irmãos, que agora este tem um sonho e ele é levado à presença do rei. O rei o coloca como primeiro, vamos dizer assim, depois dele. A história nós conhecemos, uma história muito linda. Passa-se algum tempo, ele diz assim: traz a sua família. E de repente, José agora convida todos os seus familiares entram com cântico, entram com alegria, louvando a Deus. Irmãos, é tão bom quando a gente entra no lugar cantando, quando a gente entra no lugar sendo honrado por Deus, quando a gente entra no lugar e as pessoas dizem: olha, esse cara tem um brilho diferente. É tão bom quando você entra num emprego, entra num colégio, entra na faculdade, quando você entra em algum lugar, dentro de um casamento, a pessoa diz: que coisa gostosa está do seu lado. É tão bom estar junto de você. Mas presta atenção, irmãos, a Bíblia diz que o tempo foi passando e o povo foi se acostumando com as coisas do mundo, e a Bíblia diz que ele foi esquecendo do essencial, que era louvar a Deus em todos os momentos, em todas as horas. Aquele brilho foi acabando, irmãos. Aquele momento de que o povo olhava e dizia: irmãos, quantas vezes nós entramos num lugar e as pessoas começam a olhar a nossa vida e começam a ver: mas aquele crente é tão mentiroso, é um cara que só chega atrasado, é um cara que não tem tempo, ele promete e não cumpre. Aquele brilho, irmãos, começa a sumir. Antigamente, falar ser cristão era algo grandioso, as pessoas tinham medo de dizer: eu sou cristão. Hoje todo mundo quer ser cristão. É uma coisa tão natural dizer: olha, eu sirvo a Deus. Aí todo mundo quer dizer que serve a Deus. Antigamente o povo tinha temor, tinha medo. E a Bíblia diz, irmãos, que levanta-se um rei que não conhecia José. E a Bíblia diz: esse povo é grande e poderoso. Se eles quiserem, ele pode conquistar a nossa nação. Vamos fazê-lo escravo. Irmãos, presta atenção aqui. Deus está dizendo para você que você é poderoso, você é forte, você pode. Você pode mudar a história do seu relacionamento, a história da tua vida, a história da tua casa, mas o inimigo sabe, irmãos, e ele vai tentar armar meios para que possa te escravizar, para que você se torne escravo. O rei conhecia o poder do povo, mas a si mesmo, conhecendo o poder do povo, ele conseguiu dominar o povo. E a Bíblia diz, irmãos, que esse povo ficou tão dominado que as mulheres, quando ia dar à luz, a próprio povo, as parteiras, começaram a matar os filhos. Porque diz: por que eu vou deixar esse cara vou deixar essa criança nascer como escravo, sofrendo? E aí começaram a matar. Mas aí o povo começou a orar, começou a buscar, e aí, irmãos, as próprias parteiras egípcias começaram a temer a Deus. O mundo se teme, irmãos. Mesmo na nossa fraqueza, mesmo quando estamos caídos, mesmo quando não estamos fazendo a vontade de Deus, mesmo quando nós estamos desligados da presença do Senhor, o mundo teme. A Bíblia diz que quando as egípcias chegavam para matar aquela criança que ia nascer, não tinha coragem.
Por quê, irmão? Porque ela conhecia o poder de Deus. E hoje Deus está dizendo, conheça o poder de Deus. Conheça o poder do teu Pai. Irmãos, crê que você precisa sair dessa situação que você está vivendo. Porque quando o povo, irmãos, começou a reconhecer, a Bíblia diz que eles saíram, mas antes deles sair, depois de 400 anos como escravo, Deus levanta um homem. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele homem vai e Deus endurece o coração de Faraó. Eu entendo, irmãos, que Deus endureceu o coração de Faraó por causa do povo, por causa do seu povo. Porque seu povo era murmurador, era incrédulo, era um povo que rápido acreditava e rápido perdia a fé, rápido desacreditava. Então Deus precisou passar 10 pragas. Mas nas 10 pragas, irmãos, aí que é onde entra o momento crucial aqui, onde eu entendo, irmãos, que Deus começa a fazer algo sobrenatural na nossa vida. Você veio receber algo sobrenatural? Diga amém. Irmãos, uma coisa interessante que Felipe falou domingo passado, que viver o sobrenatural é a unção do natural com o espiritual. Eu sou natural, mas eu estou aqui espiritualmente crendo que Deus pode fazer a obra de Deus. Pedro, irmãos, natural, ele olha para Jesus e diz, olha, se tu és Jesus, o Messias, o meu mestre, me faça caminhar sobre as águas. Irmãos, ali estava um homem natural, fazendo espiritualmente algo sobrenatural, porque ele usou o seu natural para pisar nas águas e ver o agir de Deus. Deus está dizendo nessa noite, seja natural, mas acredite que o Senhor vai fazer algo novo na tua vida. Irmãos, e agora? Porque muitas das vezes nós falamos assim, irmãos, o Senhor ressuscitou. O povo fica olhando. E eu acho interessante, irmãos, uma coisa interessante. Imagine aqui alguém fazendo algo extraordinário aqui na frente. Quando eu terminasse de fazer esse algo extraordinário, a pessoa ia bater palma. Bom, eita, bis, novamente e tal, ia gritar. Esse é o cara. E Jesus fez algo, irmão, sobrenatural. Jesus fez algo extraordinário por mim e por você. Ele morreu na cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Só que Jesus, irmãos, o que nós precisamos ver aqui agora e começarmos a entender, presta atenção, irmãos, que tudo o que acontece aqui na terra é reflexo do que Deus vai fazer no céu. É um reflexo, é um espelho. De repente o céu está trabalhando e a terra está refletindo. A Bíblia diz que desde o princípio, desde o início, Jesus já estava preparado. Preparado para quê, irmãos? Se ele fez o homem à sua imagem e semelhança, sem pecado. Preparado para quê? Se o sopro que ele colocou no homem foi de santidade, foi de pureza, foi de algo transformador, mas a Bíblia diz que desde o início Deus já estava preparado para esse fim. Então já começa um reflexo aqui. E o que eu vejo aqui, irmãos, que eu preciso parar. Vamos imaginar aqui uma coisa interessante. Deus, ele sabia que Jesus ele estava preparado para ser crucificado. Primeiro reflexo. Quando um cordeiro é crucificado, o homem perde a sua nudez. O homem perde a sua vergonha. A primeira vez que um cordeiro foi crucificado foi quando Adão pecou. E Jesus vai ao encontro dele, e ele envergonhado se esconde e diz, olha, eu estou nu. E diz, quem te mostrou que está nu? Aí Deus mata o cordeiro para poder vestir. Eu quero dizer que nessa noite,
nós estamos vestidos da glória de Deus. Nós estamos revertidos dessa unção, dessa transformação. Então, meu, o primeiro cordeiro, quando morreu, foi para tirar a vergonha. O segundo cordeiro, irmãos, foi quando, de repente, o Senhor diz assim: está chegando um momento crucial. Mas eu preciso ver se tem alguém, presta atenção, irmãos, aqui na terra, disposto a dar o seu melhor, disposto a entregar aquilo que ele tem de mais precioso, algo que ele esperou por anos, e 100 anos se passaram, para que ele pudesse gerar e ter um filho, e eu vou pedir a ele esse filho. E a Bíblia diz que ele chega para Abraão: Abraão, eu quero o seu filho, seu único filho, o que tu amas. Deus foi direto, irmão, Deus foi claro, foi objetivo: eu quero o seu filho que tu amas, seu único, aquele que é legítimo. Irmãos, e pela fé a gente vê que Abraão, a história não diz, mas nós cremos pelo que a palavra nos mostra, que ele não temeu, ele pegou, no outro dia de manhã ele já levantou, pegou o seu filho e já começou a caminhar. E aí, quando a criança pergunta: cadê o cordeiro? Ele diz: proverá. O cordeiro é para prover, irmãos. E nessa noite nós temos um cordeiro que provém, que nos abençoa, que nos guarda, que nos levanta. Esse é o papel de Jesus, o nosso cordeiro, a Páscoa. Ele era um cordeiro que estava, irmãos, e a Bíblia diz que quando ele levantou a mão, Jesus disse, Deus falou: olha, esse aí não negou, eu também não vou negar, pode parar. E Deus providenciou. E aquele segundo cordeiro, irmãos, salvou o vida do primogênito. Então, quando um cordeiro é morto, irmãos, crucificado, a salvação, a libertação. Então, irmãos, o que você veio buscar aqui nesta noite? Você ama Deus? Você ama Jesus? Ou você está aqui porque é algo tão gostoso, é algo tão bom, algo que você se sente tão bem estar na casa do Senhor? Irmãos, não tem lugar melhor que você às vezes não consegue dormir em casa, mas chega na igreja e você consegue dormir. Por quê? Porque tem paz. Então, irmãos, às vezes o irmão está dormindo, não perturba ele não, deixa ele dormir. De repente, ele não consegue dormir dentro de casa, mas na igreja ele sente aquela alegria, que lugar tranquilo, irmãos. Com maior barulho, o povo pulando, o povo glorificando, e ele está lá dormindo. Algo que ele não consegue em casa. Irmãos, e o que vai indo, e Jesus começa a mostrar, irmãos, que eu preciso dar mais. Ontem, no aniversário da Vitória, foi uma coisa interessante. Estava conversando com o avô dela, e Catiane vinha conversando com a Andressa, e eles comentaram a mesma coisa, falando sobre o tempo, sobre a confiança, sobre a gente achar que nós devemos parar e pensar que o tempo do Senhor é agora, não é o amanhã. Porque muitas vezes ninguém acredita, mas Deus dá sustento. Deus é que nos levanta, é Deus que nos erga. Irmãos, e imagine agora o cordeiro. Você disse que ama Jesus. Os discípulos disseram que amavam Jesus. Mas Jesus disse uma coisa interessante: é necessário que eu seja preso, humilhado e crucificado, e ao terceiro dia ressurgir. Irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus foi preso, todo mundo se afastou. Ficou umas mulheres e um discípulo. Essas mulheres entraram dentro onde Jesus estava sendo julgado, esse discípulo entrou junto. As pessoas diziam: vocês seguidores, somos seguidores, estavam elas lá, temente, olhando Jesus sendo cuspido, sendo chicoteado, passando por todo tipo de sofrimento, e eles lá, firme. Mas eu pergunto: você ama, mas acredita? Você acredita nas promessas de Deus na sua vida, irmãos?
Você ama a Deus, mas acredita nas promessas. Você está disposto a gastar, você está disposto a dar oferta, a dar os dízimos, você está disposto a estar vindo à igreja todos os dias, você está disposto a passar, jejuar, consagrar, se entregar, mas será que você acredita na promessa de Deus na sua vida? E tem aquelas mulheres, irmãos, agora, a Bíblia diz que elas compram material, prepara para ir ao encontro de Jesus, lá no sepulcro. E quando elas estavam indo, elas fazem uma pergunta, irmãos. Quem vai remover a pedra? Quem vai remover a pedra do seu medo? Quem vai remover a pedra da sua dúvida? Quem vai remover a pedra da infidelidade? Quem vai, irmãos? Aquelas mulheres não temeram os soldados, não temeram um povo que aclamava em apedrejar os discípulos, um povo que não queria ver, vamos dizer assim, o inimigo, mas não queria ver os cristãos. Mas mesmo assim elas estavam ali. Eu posso ser apedrejado, mas eu vou lá levar esse pano, essa água, para limpar o meu Senhor. Comprei esse pano novo para enrolar o meu Senhor. Elas não temeram, irmãos, se no meio do caminho ia ser apedrejada, não tiveram medo de nada, mas elas tinham dúvida. Quem iria remover a pedra? Não adianta você vir na igreja e no meio do caminho perguntar, será que o louvor vai ser ungido? Será que o pastor vai estar no óleo? Será que Deus vai falar comigo? Será que alguém vai remover a pedra? Irmãos, creia na promessa do Senhor na tua vida, porque Ele disse que no terceiro dia, Ele não estaria mais morto, mas sim ressuscitado. Então, irmãos, era o terceiro dia. Se ela tivesse crido, ela dizia, eu vou correndo, porque eu quero ter um encontro com o meu Senhor, que agora vive. E Ele vive e está aqui nesta noite, igreja. Ele está aqui nesta noite e você precisa acreditar nisso, que Ele tem promessas na sua vida. Mas hoje eu quero que você entenda, irmãos, que quando o Espírito de Deus entra novamente em Jesus, Ele derrama uma unção. E eu quero profetizar nessa noite sobre a tua vida. Deus vai derramar nessa noite uma unção nesse lugar. Irmãos, 3 coisas eu anotei. Para que serve a unção? De repente, no final do culto, nós vamos estar dizendo, Deus vai derramar uma unção de coragem, uma unção de ousadia, uma unção do amor. E você vai dizer, o que é unção? Para que vai me servir essa unção? Primeira unção, serve para você ser o que nunca seria. Entendeu, irmão? Dão glória a Deus por isso. Essa unção que você tem hoje, vai fazer você ser o que você nunca seria. Naturalmente você nunca ia ser aquilo que a unção vai fazer você ser. Segundo, a unção serve para você ter o que nunca teria. Primeiro ele vai te levar aonde você nunca seria. Você nunca seria nada, você vai ser. Depois dessa unção, vai te dar aquilo que você nunca teria. Física e espiritualmente. Vê cego andar, você vê paralítico. O cego anda, né? Enxergar e o paralítico andar. Porque é muito fácil, irmão, vai aqui, o cego vai andar. E ele vai andar mesmo, irmão. Glória a Deus aí, irmão, vamos dar glória a Deus, o cego está andando. Terceiro, serve para te levar onde você nunca chegaria. Você está pronto para chegar onde você nunca chegaria, irmãos? Então receba esta unção. Você está pronto
para ser o que você nunca seria, receba essa unção. Você está pronto, irmãos, para ter o que você nunca teria, receba essa unção. Então, irmão, pare de reclamar, pare de murmurar. É chegado o tempo de Deus para a igreja Vida de Excelência, irmãos. Só a Cátia que vai dizer amém, irmãos. Porque é chegado o tempo do sobrenatural na igreja Vida de Excelência. Nós somos a igreja Vida de Excelência. Não é essa parede não, irmão. Não sou esse templo, mas é você, a igreja, que vai andar e as pessoas vão dizer: glória a Deus, eu não reconheço essa pessoa, eu não sei quem ela é. Porque essa unção vai estar te levando para lugares que você nunca pensou, irmãos. E aí eu comecei a notar algumas coisas que... O que acontece quando o cordeiro é sacrificado? Presta atenção. Quando o povo de Israel sacrificou o cordeiro, primeiro eles se livraram da escravidão. Segundo, eles se livraram da pobreza. Terceiro, se livraram da doença. Quarto, se livraram da sentença da morte. Irmãos, que reflexo você consegue enxergar no povo de Israel, quando eles pegaram aquele cordeiro, crucificaram, passaram nas beiras, como é o nome, irmão? Ajuda aí. Nos umbrais, obrigado, nos umbrais da porta. O que vocês entenderam aqui? Eles o mataram para ser livre. Jesus morreu para quê? Para você ser livre. Jesus morreu para quê? Para tirar a sentença da morte. Jesus morreu por quê? Para te dar saúde, para se livrar da doença. Então, irmãos, primeiro eles se livraram da escravidão. Então, irmãos, aquele cordeiro tinha um significado. Mas eu falei aqui que quando o povo de Israel sacrificou, aconteceu alguma coisa para eles. Mas quando eles sacrificaram ofertas de sacrifício a Deus, o que Deus lhe deu? Primeiro, deu força física. Um povo humilhado, um povo desanimado, agora tem alegria e diz: agora nós saímos da escravidão, o Egito não nos pertence mais. Segundo, ele curou as emoções, eles saíram o quê? Cantando. A Bíblia diz que eles saíram com um sorriso, aquela cara de pobre, de sofredor, de estar levando chicotada, de receber um pão por dia, para no outro dia poder trabalhar. Não, irmãos, agora a emoção deles estava sendo curada. Deus estava o quê? Repondo as forças, dando uma nova emoção, uma nova história na vida deles. Deus entrega uma cura, irmãos. A Bíblia relata que ninguém saiu doente dali. E o Senhor fez o quê? Livrou da pobreza. O povo começou a entregar, o povo começou a dar, o povo começou a abençoar, o povo começou, irmãos, ver o que eles precisavam. Depois do cordeiro, o povo de Israel recebeu fogo. Depois do cordeiro, eles receberam o que? O fogo. Eles saíram do Egito. A Bíblia diz que eles estavam no deserto, havia um fogo. Depois do cordeiro, eles receberam o que? A nuvem. Depois do cordeiro, eles receberam o que? O mar se abriu. Receberam o alimento do maná do céu. O que é o maná, irmãos? A Bíblia diz: o que é isso? Quando eles enxergaram aquele maná, eles não entenderam e perguntaram: o que é isso? E quem é o nosso maná? Quem é o nosso maná, irmãos? É Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus andava entre os homens perguntavam: o que é isso? Da onde vem essa autoridade? Da onde vem esse poder? Da onde vem essa unção? O que é isso? Por quê? Porque o cordeiro já foi crucificado. Então o Senhor vai te dar uma força física. Ele vai curar suas emoções. Ele vai te entregar cura. Ninguém vai sair daqui hoje doente, irmão, se você tiver fé, se você acreditar que você tem promessas na vida do Senhor. Estou entrando aqui no maná, irmãos.
O maná vem da onde? Do céu. Jesus veio do céu. E Ele está aqui nesta noite. Aí eu comecei a notar algumas coisas, irmãos. O que o maná fazia? O maná vinha como orvalho. Vinha como uma coisa fresca, algo que vinha bem tranquilo. Irmãos, eu quero profetizar na vida de vocês, que vocês de repente não vão enxergar, mas as pessoas vão olhar para você e vão perguntar o que é isso. O povo dormia e acordava e o milagre estava lá do lado de fora. De repente você não vai estar vendo o agir de Deus, o acontecer de Deus, dentro do teu lar, dentro da tua casa, no teu trabalho, na tua vida profissional, nas suas emoções, mas as pessoas vão no outro dia dizer, o que é isso? Lamentações diz, Salmo 133 diz uma coisa interessante, que o orvalho é a graça de Deus sobre nós. Então, ela desce como um orvalho, o maná. E o salmista diz que o orvalho representa o poder e a graça de Deus sobre nós. Lamentações diz assim, e a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. O orvalho, irmãos, todo o dia de manhã, ele estava ali, se renovando. Então, irmãos, a graça do Senhor se renova todos os dias. Todos os dias é o tempo de levantarmos a mão e termos a primícia de dizer, Senhor, eu entrego esse dia a Ti. Antes de pegar o celular e dizer, Senhor, esse celular vai ser instrumento de bênção na minha vida. E aí você vai começar a usar o seu celular, irmãos, para ganhar, para conquistar, na vida circular e na vida espiritual. Lá em Êxodo diz que o maná também vinha pequeno, irmãos, o que eu acho interessante. Ele descia do céu pequeno, porque se descesse grande, de repente ia matar muita gente. A glória de Deus, irmãos, ela desce tão pequena, mas quando ela entra, ela nos alimenta, ela nos fortalece. Qualquer pessoa pode se alimentar, irmãos. A criança, o jovem, o adulto, o velho, qualquer pessoa pode se alimentar. O que eu acho interessante, irmãos, que o povo judeu, ele tem uma coisa bem pelicular. Pelicular. É isso aí. Não vai complicar aí, vai me enrolar tudo. Então, irmãos, aí o que acontece? Eles tinham uma preocupação, irmãos, de desde pequenininho educar a criança, no levantar, no deitar, no sair, em qualquer lugar que eles iam educando. A Bíblia diz que quando a criança completava 5 anos, o primogênito, eles pegavam o primogênito, levavam para a escola de mestre, e lá na escola de mestre eles iam estudar 5 anos. Depois de 5 anos, eles eram levados, com 10 anos, eles eram levados para o templo. E ali eles encontravam 70 sábios, 70 doutores. E começaram a perguntar sobre 5 livros, os 5 primeiros livros. O que está escrito em Êxodo capítulo 5? Aí o moleque, tá. O que está escrito em Levítico 1 e 2. Aí ele olhava e dizia assim, vamos chamar um, vem cá, meu jovem. Wagner, né? Wagner. Não sei se acertei, mas não vou repetir mais novo para não errar. Ele chegava assim e falava assim, ele errou. Primeiro passo agora, ele errou, ele não acertou. Ele era um primogênito, e desse primogênito ele não acertou, ele não falou. Aí os caras chegavam e diziam assim, parabéns, mas você não serve para ser mestre. Você não serve para ser doutor. Você serve para cuidar da sua casa, adorar a Deus e caminhar. E mandava o cara embora, fica aí.
Mas de repente ele acertava tudo. Aí, eles não colocavam a mão mais, não fazia mais, eles colocavam no ombro. Tu serve para ser mestre. Tu serve para ser doutor. Fique conosco, porque você vai marcar a história da tua casa, da tua família, da tua descendência. Você vai fazer história conosco. E aí eles pegavam aquele jovem e levavam para ensinar. Obrigado. Irmão, presta atenção. A Bíblia diz que Jesus some dos seus pais, e quando os seus pais o encontram, ele está ali no meio dos doutores. Não era nem época dele estar no meio dos doutores, mas ele já estava no meio dos doutores, respondendo tudo e um pouco mais. E eles perguntavam: da onde vem essa sabedoria, da onde vem esse entendimento? É este Jesus que está com você aqui hoje, irmãos, que está sobre todas as coisas, sobre todos os entendimentos. É Ele que vai suprir as suas necessidades, é Ele que vai suprir os seus medos, é Ele que vai suprir a falta do seu conhecimento, a falta dos seus entendimentos, é Ele que vai entrar e vai trazer paz, vai trazer alegria. Esse Jesus, irmãos, ele vai e ele volta, e a Bíblia diz que ele fica ali um tempo na escola. Eu estava lendo e pesquisando, e alguns autores dizem que ele se formou e saiu lá mestre. Só que quando ele saiu mestre, irmãos, ele fez algo interessante. Ele não foi procurar outros doutores, não. Ele saiu para procurar aqueles que foram rejeitados. Ele foi lá em André e disse: eu quero te fazer meu seguidor. Quero fazer tu pescador de alma. Ele saiu e foi ao encontro de Pedro, que de repente também foi recusado por ser um primogênito da família. Mas estava ele lá. Deus hoje está trazendo você, irmãos, e colocando não em suas mãos, dizendo: você não conseguiu, mas Ele está colocando na mão sobre você, dizendo: eu vou te fazer um pescador de almas, eu vou te fazer um vencedor, eu vou tirar de você esse medo. Por isso, irmãos, o maná era pequeno, porque ele vinha pequenininho, mas ele trazia algo forte, algo poderoso, e o Espírito Santo de Deus aqui nesta noite está para dizer para você, que de repente alguém não esteja enxergando, mas dentro de você ele é uma bomba, ele vai explodir, ele vai fazer diferença. Ainda diz que o maná era fino, irmãos. Isso representa a delicadeza. Deus, ele não é invasor, irmãos. Ele não vai invadir na tua vida. Ele não vai entrar e dizer: você vai ser curado. Você precisa crer que você vai receber a cura. Você precisa crer que Deus vai entrar com providência na tua história. Eu disse no início, irmãos, que raramente, eu nunca vi. A Bíblia diz que é fato que nós vamos passar por lutas, passar por sofrimentos, que podemos até morrermos no leito de um hospital, mas que nenhuma praga do mundo atingiria o povo de Deus, porque Jesus estava curando dessas pragas, dessas maldição. Mas pastor, eu conheço um irmão que morreu de AIDS, irmão, de repente morreu, mas se pergunta a história, consequência. Deus pode curar, mas eu posso passar pela consequência. Irmãos, pode dizer amém por isso, irmãos? Nós vamos viver aquilo que nós estamos plantando. Mas hoje Deus está te chamando para fazer uma limpeza do seu passado e começarmos a olhar para frente, para que Deus possa nos dar um futuro de bênção e um futuro de vitória. Irmãos, o texto diz ainda que o maná, olha que coisa interessante, era redondo. E aí eu lendo o Êxodo 16:14, diz que era como coentro. Quantas vezes eu li o coentro, como a semente do coentro, mas agora que depois que eu virei Jaque, né, já que estou aposentado, não estou fazendo nada, e todo mundo vai lá, vai, faz aquilo, pega aquilo, faz aquilo, Jaque não está fazendo nada, vai buscar os filhos no colégio, vai não sei aonde, Jaque, né, então, aí cismei de fazer umas hortazinhas, e aí eu peguei os coentros, umas bolinhas desse tamaninho, irmãos.
vermelha desse tamanho, pequenininho. Aí eu fui entender que ele caía do tamanho daquela semente. E o interessante é que ela caía com gosto de quê? De mel. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela entra como mel, mas ela diz que no estômago ela fica como um véu. Ele é amargo. Não tem como você, irmãos, comer do maná do Senhor e continuar do mesmo jeito. Mentiroso, enganador, traiçoeiro, esperando que as pessoas só olhem para você. E para finalizarmos nessa parte da geada, do maná, o maná vinha como se fosse uma geada. E eu achei interessante, irmãos, que a geada ela está entre o orvalho e a neve. É um intermediário. Fica no meio. E qual é o papel da geada? É matar os vermes. Tem o verme do calor, aí ele vê o geada, mata para que o gelo possa congelar e quando vir o sol de novo, os vermes não estejam ali adormecidos. Era o papel da geada. Seu intermediário para matar os vermes. E eu pergunto, quem é o seu intermediário entre Deus e o diabo? Cristo. Deus, Jesus e o diabo. Jesus veio para matar os nossos pecados, para que nós possamos viver um coração puro, irmãos, um coração limpo, um coração entregue. Jesus também veio nos dar força e força em abundância. Então aqui, irmãos, para nós finalizarmos, que hoje nós temos Santa Ceia. Cristo é o nosso Cordeiro. A Páscoa dos judeus é uma reflexão. O que eu acho interessante, irmãos, que Jesus entra em Jerusalém na sexta-feira, exatamente quando o cordeiro era entregue para o sacerdote. Jesus é preso, ele é observado, ele é crucificado. Mas uma coisa que eu achei interessante, irmãos, que quando ele é preso e ele é levado para ser crucificado, os historiadores dizem que 3 horas ele foi crucificado, 9 horas da manhã. Alguns autores dizem que havia 2 tipos de sacrifício, às 9 e às 6 horas, presta atenção, e às 18. Às 9 horas, eles matavam o cordeiro e tocavam avisando que o cordeiro tinha sido crucificado para o perdão do pecado naquele ano. Aquele ano, o povo de Israel seria perdoado porque o cordeiro foi crucificado. 9 horas, Jesus sendo crucificado, os sacerdotes tocam, avisando que o cordeiro foi crucificado. Nosso Jesus estava sendo crucificado 9 horas. Aí 18 horas, irmãos, quando o segundo cordeiro é crucificado, Jesus olha para o céu e diz, está consumado. E toca, dizendo que o cordeiro foi crucificado. Jesus está dizendo nesta noite, que ele morreu e ressuscitou, para te trazer vida e vida em abundância. Se coloque de pé, irmãos. E o mais importante, a Bíblia diz ainda aqui em Apocalipse, que nós vamos comer o maná escondido. Hoje nós não estamos comendo esse maná escondido. Nós estamos comendo deste pão, irmãos, não porque eu sou merecedor. Eu vou comer este pão porque eu estou sendo santo durante este mês. Eu não vou comer eu não vou beber este vinho porque eu sou merecedor e porque eu fiz tudo direitinho como manda o manual. Eu vou fazer e tomar Santa Ceia pela misericórdia de Deus. Porque antes mesmo de eu reconhecê-lo como Salvador,
Antes mesmo de eu entregá-lo, ele morreu por mim. E no momento que, mais importante, presta atenção, irmãos, a Bíblia diz que Jesus era o Filho único, e ele entrega o seu Filho único para morrer por nós. E quando ele morre como Filho único, o Cordeiro, e ressuscita, Deus não fala mais o meu Filho único, ele diz o meu Filho primogênito. Agora ele está dizendo que ele tem outros filhos. Ele não está dizendo mais o meu único filho, ele está dizendo o meu filho agora é o primogênito. Primogênito daqueles que acreditar no Cordeiro, aquele que ser salvo, e aqueles que se aceitar, estes serão recebendo o sangue. Irmãos, louve a Deus, porque o sangue do Senhor está sobre vocês. A Bíblia diz que o povo, os homens se preparavam, se vestiam de branco, iam para o sacrifício e esperavam o momento que o sacerdote ia jogar sangue no povo, ia jogar sobre os homens recebiam um espingo de sangue e diziam, olha, eu recebi o sangue do Cordeiro, a minha família está liberta. Eles saíam dali do templo alegre, porque receberam o sangue de um Cordeiro, que um ano estavam ali, e voltariam depois de um ano novamente. Mas hoje nós não precisamos mais derramar este sangue sobre você, porque já desceu o sangue sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Começa a glorificar a Deus por isso, irmãos. É este Jesus que está aqui nesta noite. Ele se entregou, Ele é a sua salvação. Irmãos, a Bíblia diz que quando ele ia caminhando, o povo, presta atenção, o povo de Israel, dizia que quando o sacerdote ia sacrificar, ele pegava com a mão esquerda, que representa a justiça, e colocava o cordeiro, ele ia batendo, para ver se o cordeiro ia chorar, se ia berrar, mas o cordeiro ficava calado, se não berrasse, ele crucificasse. Nós já contamos essa história uma vez, nós estávamos no aniversário da minha sogra, e aí estava matando boi, mataram um porco, e cismaram de matar um cordeiro, e aí pegaram esse cordeiro, colocaram esse cordeiro de cabeça para baixo, e ele mudo, e de repente uns 6 cordeirinhos ficaram parados, e cabeça baixa chorando, e todo mundo observando aquela cena, e o cordeiro que estava lá pendurado, mudo. O cara foi lá, pegou a faca, cortou o pescoço do cordeiro, as outras chorando. Quando aquela que estava amarrada morreu, as outras pararam de chorar, viraram e saíram uma atrás da outra. Foi naquele momento que eu entendi, irmãos, que o Senhor foi levado como um cordeiro mudo e não momento nenhum murmurou, momento nenhum chorou e ficou calado. Este foi o Jesus calado, irmãos, ele sofreu por mim, sofreu por você. Outra coisa que eu entendi, irmãos, é que quando um cordeiro, um membro da igreja está sofrendo, quando um membro da igreja está chorando, ele não precisa murmurar, ele não precisa chorar, fique calado, mas as outras ovelhas têm de chorar por ela. A chorar até ela conquistar a vitória, chorar até ela conquistar os seus sonhos, os seus projetos. Não é a ovelha que está sendo crucificada que deve se murmurar, não é aquela que está sofrendo, que deve estar chorando, não. Mas nós, a igreja, ovelhas, que precisa estar chorando, dizendo: Senhor, abençoa aquele casamento, abençoa aquele desempregado, abençoa aquele enfermo, abençoa, abençoa, abençoa. É tempo de você começar a entender, irmãos, que você não precisa chorar pelos seus problemas, mas comece a chorar pelos problemas das outras ovelhas, porque Deus vai olhar por você e vai te abençoar. Irmãos, eu vi uma palavra que eu achei interessante, que quando Jesus estava sendo crucificado, levando a cruz, ele estava rasgado, ele já havia um espinho na cabeça. Quem assistiu o filme na sexta-feira viu o sofrimento de Jesus. E naquela caminhada ele ia carregando como aquela ovelha. E eu imagino aqui, irmãos, de repente a imagem do sangue escorrendo e pingando no chão. E ele caminhando, e o sangue espingando no chão. E a Bíblia diz que a sua pisadura
E a sua pisadura curou os enfermos, libertou os cativos. Irmãos, eu imagino agora as pessoas acompanhando ali Jesus sem entender, mas de repente o doente pisa naquele sangue e é curado. Aquele que estava preso, cativo, pisa naquele sangue e é curado. E a Bíblia diz que quando ele morre, há uma explosão no céu e uma explosão na terra. A Bíblia diz que quando ele morre, aqueles que estavam mortos ressuscitaram. E aqueles que estavam no céu começaram a glorificar, cantar o cântico de vitória. Irmãos, as coisas começaram a acontecer. É este Jesus que está aqui nesta noite, irmãos, que está colocando esse sangue sobre as tuas mãos, sobre os teus pés, para que quando você ande, você possa curar os doentes, libertar os cativos, porque nós estamos vivendo o tempo da aceitação. Irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus abre a Bíblia, diz, tempo da salvação, e ele fecha e senta. Hoje se cumpre esta palavra. Faltava o dia da justiça, mas ele não falou do dia da justiça, ele falou: chegou o ano aceitável. E ele fecha, o ano é mais do que um dia. Nós estamos vivendo este ano, irmãos. Saia do seu lugar, saia da sua posição. É tempo, é tempo, é tempo, é agora, é nesse momento. Deus quer que você saia daqui como louco, chapado, dizendo: Jesus veio para te salvar. Saia desse mundo de aflição, de dores, de derrota, porque tem alguém que morreu na cruz por mim e morreu por você. Irmão, Deus espera isso de você nesta noite. Nós estamos entrando, irmão, nesse domingo. É um domingo diferente, porque é um domingo que não estamos comemorando um ano de fertilidade, nem o dia da mentira, porque o diabo sabe que isso é um fato, é uma verdade. Jesus morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele tenta colocar esse dia como o dia da mentira, mas nós sabemos que é o dia da verdade. É a verdade da minha libertação, é a verdade da minha cura, é a verdade da minha restauração. Aleluia. Hoje é tempo, irmãos. Comece a glorificar a Deus. Se você sentir vontade de glorificar, de chorar, de cantar, de pular, se abre, irmãos. Esse é o momento, é esse tempo, é essa hora, é esse momento que o Senhor está esperando. Irmão, Jesus ressuscitou. Aleluia. E Ele visitou os seus discípulos. E hoje Jesus te visita. Você está hoje como Pedro. Pedro passou por 3 estágios. Primeiro, natural. Segundo, natural. E o terceiro, espiritual. Ele caiu nos pés do Senhor e disse: Pai, me perdoa. Eu quero dizer aqui um ato profético na tua vida. Deus não está preocupado com o teu pecado. Deus não está preocupado com o que você fez hoje ou ontem. Deus está preocupado com o que Ele vai fazer com você, o que Ele vai realizar em você. Ele vai transformar você nesta noite. Ele não olhou um Pedro que o negou, Ele não olhou um Pedro que teve medo, mas Ele olhou um Pedro transformador, libertador, como pedra, como rocha. Você é essa pedra. Nós estamos vivendo um domingo especial, irmãos. Ainda em espírito ainda, você está vivendo um domingo especial. Porque nesse domingo, irmão, nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Nós estamos comemorando a Santa Ceia, para que Ele volte, que nós recebemos o milagre. E nós estamos entrando no ato profético. 3 meses da presença de Deus no meu lar, na minha vida, na minha casa. Mas como fato, igreja,
Mas como fato, eu levanto, eu glorifico. Sento na mesa para almoçar, eu glorifico. Eu chego no trabalho, eu glorifico. Eu entro no ônibus, eu glorifico. Eu entro no carro, eu glorifico. É tempo todo glorificando. Vou estar no natural, irmão. Vou estar no natural. Mas eu vou viver o espiritual para quem creia e viva o sobrenatural. Você crê nisso, irmãos? Você crê nisso? Aleluia. Recanta la palavra. Somos primogênitos, irmãos. Em Cristo fomos restituídos como filhos de Deus. Quando o Cordeiro foi crucificado, o céu se abriu. Quando o Cordeiro foi crucificado, meus pecados foram perdoados. Quando o Cordeiro foi crucificado, Ele me livrou do pecado. Ele me libertou da escravidão. Quando o Cordeiro foi crucificado, Ele me deu saúde. Ele curou as minhas emoções. Quando o Cordeiro foi crucificado, aleluia. Glorifique, igreja. Glorifique aqui na terra. Glorifique aqui na terra. Para que se manifeste a glória de Deus nos céus. E se manifeste aqui hoje. Para que alguém possa perguntar: eu não sei se o céu subiu, se a terra subiu ou se o céu desceu, mas que a glória de Deus está aqui neste lugar. Está aqui neste lugar, igreja. Cante, glorifique, glorifique. Aleluia. Presta atenção, irmãos. Quando o Cordeiro foi crucificado, nós recebemos a glória de Deus. Quando o Cordeiro foi crucificado, foi removido toda doença, foi removido tudo aquilo que impedia de eu receber o agir de Deus. Quando o Cordeiro foi crucificado, foi nos dado a dupla honra. Quando o Cordeiro lá em Israel foi crucificado, eles receberam a dupla honra. Foram reconhecidos pelos homens e honrados por Deus. Quando Jesus foi crucificado, nós recebemos a dupla honra. Os homens nos reconhecem e Deus nos honra como seu filho. Aleluia. Quero convidar a liderança aqui à frente. Nós vamos participar da Santa Ceia. E logo depois, nós vamos estar usando os pastores para fazer um ato profético aqui na sua vida. Aleluia, o Cordeiro venceu. Vamos dar glória, aleluia. Vamos dar glória, aleluia. Aleluia. O Cordeiro venceu. Você já 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 venceu. O Cordeiro. Aleluia. Ricanta la balabala. Ricanta la balabala. Glorifica, igreja. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Ele não vai invadir. Abre a tua boca. Deixa ele entrar. 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 Aleluia. Lançai fora
o velho fermento. Lança fora a dúvida, lança fora o medo. Abre a tua boca, você vai ser curada nesta noite. Abre a tua boca, o Senhor vai restaurar a tua história. Ressuscita agora, Senhor. O mais importante, irmãos, preste atenção. Nós vamos entrar na Santa Ceia, mas não poderíamos deixar essa frase, como nós estamos dizendo aqui durante esse mês. É muito forte. Nós estamos entrando hoje no ato profético. 3 meses de sobrenatural em nossa casa. 3 meses do agir de Deus que durante 20 anos não aconteceu. Em 3 meses Deus vai fazer. Para quem crê, irmãos, é para quem crê. Eu creio. Não aconteceu nada porque você não creu, mas se crer você verá a glória de Deus. Olha que interessante. Jesus morreu na sexta-feira. No terceiro dia, no domingo, Ele ressuscitou. Hoje, domingo, Ele ressuscita. Ele está ressuscitando a tua história. Ele está ressuscitando o teu nome. Ele está ressuscitando aquilo que você veio para fazer aqui na terra. Só que quando Ele ressuscitou, irmãos, passa-se 50 dias. Nós estamos falando 90. Mas nos 50 dias acontece o ápice da história do povo de Israel. Depois de 50 dias da ressurreição, desce o Pentecoste, desce o Espírito Santo, conselhador, ajudador, aquele que anda do nosso lado. Eu estou dizendo que daqui 50 dias a glória de Deus vai descer sobre você. 50 dias, irmão, 50 dias, glória a Deus vai descer sobre você. Os outros 40 dias vai ser consequência dos 50. Do descer do Pentecoste, o descer do mover do Espírito. Mas a Bíblia diz: com aqueles que ficaram dentro, com aqueles que não saíram da casa, ficaram dentro, irmãos. Muitos estavam orando. Deu um dia, deu 2, deu 3 e foram indo embora. Porque Deus disse: vai descer o Consolador, vai descer aquele que vai mudar a história. E eles começaram: busca 1, busca 2, 49 dias. Foram embora, mas ficou um grupo. E o grupo que ficou saiu com a glória de Deus. Você vai ficar? Você vai ficar com a presença? Você vai ficar com a presença de Deus na arca, na sua casa? Não abre mão, irmãos. Não abre mão da presença de Deus.